Bom dia a todos aí. Bom, queria desejar a todos, primeiro aí, em primeiro lugar, os professores, né? Feliz Dia dos Professores para todos os professores, aqueles responsáveis aí pela nossa formação, não só técnica, né? Muitas vezes acabam moldando nós como pessoas também. A convivência, né, faz isso. É interessante, né? Bom, então hoje a gente não pode deixar de esquecer dos professores. Sei que tem alguns aí na sala aí. Felicito a todos aí. Bom, vamos lá. Então nós estamos aqui no nosso terceiro dia, né? Nosso terceiro evento aqui desses seminários BIM, promovidos aqui pelo IPR, aqui em parceria aqui junto ao IPR com a Diretoria de Planejamento e Pesquisa. O IPR que já vem atuando na área de norma, capacitação, né, e pesquisa desde o final da década de 50, né, quando foi criado. Recentemente passamos aí por uma alteração, então a gente recebeu um pouco mais de atribuições, a gente recebeu também a atribuição de pesquisas ferroviárias, então estamos trabalhando nos modais rodoviários, né, e ferroviário também, né, e para as pesquisas com hidrovias, o DENIT tem o INPH, né, então ele trata das pesquisas referente a hidrovias aqui no DENIT. Bom, e esse trabalho que a gente vem fazendo, né, de implementação do BIM do DENIT, tem sido uma tarefa bem gratificante, né, apesar de ser uma tarefa árdua, um trabalho bem puxado que tem se mostrado, né, mas tem sido bem gratificante com os resultados que a gente tem alcançado. Além do núcleo BIM aqui dentro do DENIT, trabalhando aqui, temos uma equipe dedicada a isso aí para já começar as próximas contratações de reabilitação de obras de arte no âmbito do programa ProArte. Temos também essa parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Então, um dos principais produtos lá da Universidade Federal de Viçosa é a pesquisa no BIM. Então, são 4 módulos. O primeiro seria o principal, vai abarcar o BIM. Teriam mais 3, todos afetos a obras de arte especiais, desde projeto, avaliação e manutenção dessas estruturas. Então, é interessante a gente sempre lembrar que o BIM, a gente não aplica só na fase de projeto e execução da obra. A gente tem todo o período depois disso aí, né? Muitas vezes você demora 1, 2 anos, 3 anos nessas 2 fases de projeto e execução, mas depois você tem toda uma vida pela frente, né? 50, 100 anos, às vezes até mais, você tem que continuar acompanhando essas estruturas. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Então, toda essa importância do acompanhamento. E a gente fazendo isso aí com a modelagem da informação, facilita bastante o trabalho da gente. Então, a gente tem hoje aqui 2 pesquisadores aqui que vão trazer um pouco da discussão para a gente aqui, né? Temos aqui o Fernando, que vai falar um pouco da quantificação, né, voltada para a manutenção. A gente vai tratar dessa parte de manutenção. E a Maria Luísa vai trazer também para a gente a parte da gestão dos dados patológicos de OAE. Então, essas coisas conversam, né? Os dados patológicos aí e a própria manutenção que vai sendo feita em paralelo. Então, a gente tem esse ciclo contínuo, né, de avaliação da estrutura e as intervenções que vão ser feitas, né? Por trás disso tudo, você tem a gestão de estruturas, né? Quando é que você intervém, que tipo de intervenção você vai ter que fazer numa determinada obra de arte especial e quando, né? Então, tudo isso quanto mais informação a gente tiver para tomar decisão, mais assertiva vai ser essa decisão que vai ser tomada. Então, vamos começar hoje pelo Fernando, tá? Tanto o Fernando quanto a Maria Luísa são alunos do doutorado da UFV, né? Eles vão se apresentar depois com mais calma aí, falar um pouco deles, da experiência que eles têm, tanto acadêmica quanto profissional, tá? Então, Fernando, passo para você a palavra aí, tá ok? E, desde já, agradeço a presença de todos aí e lembro que vamos fazer as 2 apresentações na sequência, como a gente tem feito nas outras 2 semanas, e após isso a gente vai ter uma rodada de discussões, né? Perguntas, respostas, contribuições afetas ao tema aí. Ok? Obrigado, Fernando. Boa apresentação aí. Muito obrigado,
Rogério. Primeiramente, bom dia a todos, né? Agradeço muito a presença. O áudio está ok? A apresentação também está chegando aí? Tá ótimo, tá chegando tudo tranquilo. Perfeito, então. Bom, gente, eu vou dar início, então, à apresentação sobre o conteúdo que foi desenvolvido no período passado, relativo à minha pesquisa, né? Que foi voltado ao BIM, mas dentro do contexto da minha pesquisa de doutorado, que é mais na parte de quantificação, orçamentação, planejamento e controle, né? Então, o título foi Possibilidades, Desafios e Barreiras associados ao uso da modelagem da informação da construção na quantificação, orçamentação, planejamento e controle da manutenção de obras de arte especiais. Essa é a estrutura da apresentação. Então, dando início ao conteúdo, o concreto, ele mesmo sendo um material conhecido pela sua alta durabilidade e sendo amplamente utilizado na construção, né, e também para as obras de arte especiais, mesmo quando ele é executado de maneira muito minuciosa, muito bem feita, ele ainda vai estar sujeito à deterioração. E isso é ainda mais importante para obras de arte especiais, dado seu caráter de alta exposição às condições ambientais e também ao fato de que a maior parte das obras de arte especiais tem as solicitações, né, provindas do tráfego, elas têm a tendência de aumentar ao longo do tempo pela troca da frota, né? Então são necessários a realização de manutenções, de reparos ao longo do ciclo de vida útil de uma ponte para manter a sua qualidade. E isso tem impacto nos custos tanto diretos quanto indiretos. Além disso, existe um grande número de informações que são geradas ao longo do ciclo de vida útil de uma ponte, que costuma ser longo mesmo, né? E essas informações, em geral, também são fragmentadas, dado o grande número de equipes que atuam numa mesma obra de arte especial, e onde cada equipe ainda possui seu próprio padrão de documentação, ou pior, né, talvez não possui um padrão e acaba perdendo informações ao longo do ciclo de vida. Então, o BIM, dado esse caráter intrínseco que ele tem de unificador, de gestor de informações, ele vem como uma alternativa bastante atraente para integrar todos esses dados que são produzidos ao longo do ciclo de vida útil de uma ponte. Então, o objetivo do meu trabalho, que foi um trabalho de revisão, assim, foi levantar, então, o estado da arte do BIM com enfoque principalmente nas dificuldades e nos desafios que são observados para o seu uso pleno dentro das áreas de interesse. Foi analisado, então, diferentes contextos com foco nos processos de quantificação, orçamentação, planejamento e controle, com destaque especial dentro da manutenção de obras de arte de concreto. Por fim, então, procurou-se definir quais seriam as prioridades que deveriam ser desses problemas, né, quais deveriam ser solucionados primeiro para acelerar da melhor forma possível o processo de adoção efetiva do BIM dentro dos contextos que foram explorados. Então, a metodologia desse trabalho foi a pesquisa, a leitura de artigos. Dentre os artigos pesquisados, 83 foram selecionados, analisando, então, isso tudo que eu comentei em diferentes esferas de concentração, desde o BIM, ali dentro dos processos de manutenção de obras de infraestrutura, até expandindo essas esferas de concentração até o BIM como um todo, né? Então, conceituando essa questão da manutenção das obras de arte especiais, como já foi falado pela Ana com bastante detalhe na semana passada, a vida útil de uma estrutura ela é completamente dependente da capacidade da estrutura suportar o mecanismo de deterioração dominante por um tempo aceitável e previsível. Então, desde o projeto, né, já se tem uma estimativa da ação dessa deterioração ao longo do tempo, que seria o equivalente ao exibido por essa curva A do gráfico. Porém, quando a estrutura está sujeita a uma deterioração mais acentuada do que estipulada em projeto, a qualidade da estrutura ela decai mais rapidamente, até atingir um patamar de qualidade mínima exigida, que seria o que é mostrado por essa curva B. E ao atingir esse patamar de qualidade mínima, é necessário, então,
a realização de uma manutenção, um reparo, um reforço, que vá garantir que a estrutura atinja a vida útil esperada em projeto, ou, de preferência, né, estender a vida útil para além desse limite. Então, tendo em vista que os custos diretos com manutenção, aliás, os custos diretos de operação e manutenção são superiores aos custos de projeto e de construção das obras de arte especiais, deve-se ter em mente que o planejamento e a otimização da manutenção é de extrema importância, tanto para diminuir os custos, mas para também gerar o maior impacto positivo possível na estrutura, diminuindo assim esses custos, né? Além dos custos diretos, existem também os custos indiretos que decorrem do efeito que as manutenções ocasionam nos usuários, né, da obra de arte especial. Então, uma interrupção de tráfego, um congestionamento, isso tudo gera um impacto. E estima-se que os custos indiretos com a manutenção sejam 10 vezes superiores aos custos diretos. Então, a tomada de decisão para a realização de uma manutenção, ela envolve diversos fatores, como os que são destacados aqui, também pensando nos usuários da ponte. Além disso, o gerenciamento das pontes, em geral, são feitos por agências que não se limitam a uma ponte em específico, a um indivíduo, mas sim a uma malha que são compostas por diversos desses indivíduos. Então, além de você já ter um grande número de fatores para a tomada de decisão de uma ponte em si, você ainda tem um agrupamento de vários dessas pontes. Por isso, a necessidade do uso de sistemas computadorizados e integrados para tomada de decisão e para gestão da manutenção das pontes. Então, falando um pouco do BIM nos diferentes contextos que foram analisados, de forma geral, embora eu não vou definir o BIM, né, como isso já foi falado pelo professor Cleus no primeiro seminário, mas só relembrando, o BIM ele não é uma tecnologia, não é uma ferramenta em específico, não é um programa, não é um processo em específico, mas sim um conjunto de atividades que tem por característica principal o agrupamento, né, a integração de informação e também a visualização dessas informações. O BIM ele pode ser separado em diferentes dimensões. Para o caso do meu trabalho, as dimensões de interesse foram a 4D e a 5D, onde cada dimensão ela agrega um fator diferente ao modelo. No caso do BIM 4D, ele agrega o tempo, né, então permitindo o planejamento no modelo, e o 5D agrega o custo, né, então permitindo a orçamentação. E como não é novidade, né, existe um crescente interesse e implementação do BIM na construção como um todo, embora que isso é bastante heterogêneo. Em alguns setores ele está mais avançado, na infraestrutura, por exemplo, ainda estão sendo dados os passos iniciais, mas mesmo dentro de uma área em específico, diferentes processos, né, diferentes etapas da construção também mantém essa heterogeneidade. Então, alguns já estão mais avançados, já são amplamente utilizados, enquanto outros ainda têm uma utilização bastante tímida. Então, o BIM ele tem vários benefícios associados, né, com o seu uso, dentre eles a integração de informações, como já falei, a visualização, a redução de conflitos, redução de custo. Porém, mesmo assim, ainda são observados alguns obstáculos que dificultam a implementação do BIM, a própria resistência cultural, né, e também a mudança do paradigma para o uso do BIM, né, a transição do processo tradicional já é uma dificuldade muito grande. Mas ao longo da apresentação eu vou apresentar algumas dificuldades específicas associadas às áreas analisadas. Então, dentro do contexto de obras de infraestrutura, o primeiro desafio já é o próprio uso para obras de infraestrutura, uma vez que o BIM foi pensado para obras de edifícios, né, obras verticais, então é necessário uma adaptação para obras horizontais. Além disso, existem particularidades no que se refere à qualidade da informação. Eu vou usar bastante esse termo de qualidade da informação,
porque como no BIM tudo gira em torno da informação, né, a qualidade dela é muito importante. E existe essa questão da particularidade da qualidade para infraestrutura, é que, por exemplo, algumas informações que são de extrema importância numa obra de um edifício, talvez não sejam tão importantes para obras de infraestrutura, e aí, ou vice-versa também. Então, é muito importante definir quais são as informações necessárias e que realmente vão ter um impacto no modelo, né? Além disso, observa-se ainda a necessidade de um formato de dados e de ferramentas compatíveis com o BIM dentro do contexto de obras de infraestrutura. Embora que, assim, é importante ressaltar que essa adaptação para obras de infraestrutura ela já vem sendo feita ao longo dos últimos anos, e um exemplo disso é justamente no que se refere ao formato de dados. Como o professor Cleus comentou, né, o formato IFC, que é um formato comum que permite a interoperabilidade de informação entre diferentes softwares, ele já possui uma versão que já foi publicada, né? Ela só ainda não está em uso pleno, mas que engloba também as particularidades das obras de infraestrutura. Dentro do contexto das obras de arte especiais, o BIM ele possui até uma denominação própria, sendo conhecido como Bridge Information Modeling, e, segundo os autores pesquisados, o seu uso majoritário ainda é na etapa de projeto arquitetônico e estrutural, sendo observado um início tardio na sua aplicação para monitoramento e manutenção, que são áreas de grande interesse dentro do contexto de obras de arte especiais. Porém, é importante ressaltar também que esse início tardio da aplicação dentro da manutenção, ele não é restrito apenas às obras de arte especiais, mas sim no BIM como um todo. Isso ainda é um dos pontos que o BIM ainda está em desenvolvimento e sendo muito pouco explorado do potencial que possui, né? E como eu já tinha dado a introdução nesse assunto no início da apresentação, alguns autores destacam que essa característica intrínseca do BIM de agregador, de agrupador, né, gestor de informação, ele figura como uma possibilidade muito atraente no que se refere à unificação dos dados que são gerados ao longo do ciclo de vida útil de uma obra de arte especial. Então, falando especificamente dos processos, dentro da quantificação e orçamentação, o BIM ele faz justamente uma transição, né, dos processos manuais de quantificação e orçamentação para um processo automático ou pelo menos semi-automático, simplificando então o trabalho do orçamentista, que passa a ser de criador do processo para revisor. Porém, como tudo dentro do BIM, isso é inteiramente dependente da qualidade do detalhamento da informação. Então, caso as informações necessárias para esses processos de quantificação e orçamentação não estejam definidas no modelo, independente da ferramenta, do software que você tem em mãos, da robustez e da qualidade desse software, ele não pode fazer milagres. Então, ele depende ainda da qualidade do detalhamento da informação que chega para o orçamentista. Além disso, também, né, se não tiver essas informações, o orçamentista vai dar uns passos atrás e voltar para um processo um pouco manual. Mesmo a visualização sendo melhor do que os modelos antigos, né, os modelos 2D, isso ainda assim é explorar muito pouco o potencial. Então, deve ficar muito atento a essa questão da qualidade e detalhamento de informações. Então, além disso, também observa-se que existe a possibilidade de estabelecer relações paramétricas entre propriedades de elementos com custos, então variando, por exemplo, o custo ou a produtividade de algum elemento específico de acordo com a sua dimensão. Isso pode ser aproveitado para projetos semelhantes, né? E também é possível realizar uma associação com base de custos. Então, a atualização de preço, por exemplo, de valores, torna-se muito mais simples. Porém, existem algumas dificuldades específicas para esses processos. Uma delas é a dificuldade para a quantificação de serviço, por dois motivos.
Primeiro é a diversidade de soluções que um mesmo problema pode ter. Eventualmente, um problema simples, como mostrado na figura, ele pode ter mais de uma solução, e nem sempre a solução mais barata é a solução que pretende se utilizar ou que é a mais adequada para o projeto em específico. Portanto, a automatização disso ainda é um desafio. Um outro desafio é a automatização da detecção de condições excepcionais de construção. E então esses dois problemas eles mostram que a quantificação de serviços totalmente automática, ela ainda é um desafio muito grande. Além disso, existe uma necessidade de adequação de ferramentas e também do formato de dados, né, aos padrões de classificação de custos. Em algumas áreas da construção, isso não existe muito um padrão de representação, então isso geralmente não se passa por esse problema. Mas para custos isso é uma realidade. Tanto é que é muito comum, em alguns países com um sistema de classificação mais rígido, como por exemplo a China, existem muitos artigos tratando da adaptação de ferramentas e da linguagem IFC, por exemplo, à realidade daquele país. Então, percebe-se que existe essa necessidade de adequação a depender da legislação, do padrão de classificação, e que vai variar de acordo com região, de acordo com país. É uma outra dificuldade observada. Dentro dos processos de planejamento e controle, o papel do BIM é semelhante ao de quantificação e orçamentação. Também é observada uma transição dos métodos manuais gráficos, né, de planejamento, para os modelos 4D, que são modelos espaço-temporais. Esses modelos 4D, eles permitem eles retiram, né, aquela subjetividade da interpretação dos métodos gráficos, então facilita muito a visualização do planejamento para qualquer parte interessada, mesmo que ela não seja especialista em planejamento. Além disso, permite-se também a simulação de todo o processo construtivo, ou mesmo dos processos pós-construção, né? Você pode acompanhar tudo isso antes mesmo de dar início à construção do modelo. É possível também automatizar o próprio planejamento, dependendo das informações contidas no modelo e das relações estabelecidas. E também é possível associar o modelo com alta tecnologia, como, por exemplo, realidade virtual e monitoramento em tempo real. Isso tudo, como eu falei, né, talvez um benefício que embora seja indireto, mas é muito importante, essa questão de visualização para as partes interessadas que não são especialistas em planejamento, mas conseguem visualizar a informação de forma muito clara. Porém, destaca-se que os modelos 4D, eles demandam uma grande quantidade de tempo e comprometimento, tanto para sua elaboração, então, em geral, eles demoram mais tempo para ficarem prontos do que os modelos manuais, né, feitos de forma tradicional, e também para a atualização dos modelos, para ser feito o controle da obra. Porém, os autores destacam que aquela parametrização que eu citei anteriormente, de relações, também é possível dentro do planejamento. Então, a tendência é de que a cada modelo que é elaborado, como são estabelecidas essas relações, elas podem ser reaproveitadas para modelos semelhantes, e a tendência é de que a cada novo modelo, ele além de ser mais robusto, né, porque ele já tem mais relações definidas, ele também seja mais simples de ser concluído, né? Demore menos tempo. Bom, como eu comentei, né, o controle dentro do modelo 4D ele pode ser bastante complexo, demandar muito tempo, o que pode ser visto como uma parte ruim, né, da adoção do BIM para controle. Porém, já existem diversos trabalhos visando o rastreamento automático do progresso da construção através do uso de tecnologias como, por exemplo, escaneamento laser ou fotogrametria. E, por fim, a simulação do modelo 4D permite também um ganho muito grande no que se refere à segurança. Então, é possível realizar alocação de espaços
de diferentes equipes ao longo de todo o processo construtivo. Então, além de otimizar o uso de recursos, né, o tempo de transição, a logística dentro da obra, você também consegue evitar acidentes, diminuindo assim o conflito, né, de espaços. Então, também é possível identificar as áreas de risco antes mesmo daquela etapa da construção, realizar análise de conflitos e também o planejamento e simulação de evacuação em situações de emergência, tanto durante a construção quanto depois. Falando do planejamento e controle da manutenção, do planejamento e controle no BIM, especificamente para manutenção, atualmente observa-se que existe uma grande dificuldade na gestão, no acesso e na visualização das informações geradas ao longo do ciclo de vida útil de uma estrutura. E, especificamente no BIM, já se observa que existem algumas especificações do uso do planejamento e controle dentro do BIM, porém, não existem metodologias, ferramentas e normas que suportem tal implementação. No caso específico de obras de artes especiais, existem ainda necessidades referentes à definição dos dados, né, de quais dados são importantes, qual o nível de qualidade exigida para esses dados, o acesso a fontes externas de informação, né, para consulta de base de dados antigas, que eventualmente não podem ser agregadas no modelo devido ao grande número de informações ou ao seu padrão de informação, e também a necessidade de integração em rede de informações. Embora o BIM ele tenha essa característica de agregador de informação, ele é muito focado em um projeto em específico. Então, como eu já citei no início, né, já que a gestão das pontes ela é feita em rede, alguns autores destacam que é muito importante que também exista essa integração em rede dos modelos BIM, não só para o processo decisório, né, que elas podem ser utilizadas, mas também para pesquisa e o acesso de informações. Então, o que foi observado, né, dado os dados apresentados, é que existe atualmente uma demanda muito grande no âmbito da manutenção de obras de artes especiais no que se refere à qualidade, organização, integração e interoperabilidade da informação. E dado o caráter intrínseco do BIM de agregador, de unificador de informação, ele figura como uma alternativa muito atraente para fazer essa transição do processo atual, né, bastante manual, para um processo mais automatizado e mais organizado de gestão de informação. Porém, a implementação do BIM em si, ela possui diversos desafios, obstáculos e dificuldades associadas. Então, eu separei assim algumas esferas de concentração. Muitas dessas dificuldades eu já falei ao longo da apresentação, né? E o que foi observado é que existe uma herança de dificuldades das esferas mais amplas do BIM para as mais específicas. Isso foi observado, por exemplo, que a mesma dificuldade era observada em todos os processos analisados. Então, isso exemplifica como é importante ter uma visão ampla na hora de tratar desses problemas dentro do BIM, porque eventualmente um problema observado na quantificação da manutenção de obra de arte especial, ele não necessariamente é um problema da quantificação ou da manutenção ou das obras de arte dentro do contexto do BIM, mas sim do BIM como um todo. Então, é importante não gastar muito esforço com resolvendo um problema específico, quando, na verdade, esse problema é mais amplo do que parece, né? Então, concluindo a apresentação, foi observada, então, essa herança de dificuldades das camadas mais amplas do BIM para as mais específicas e que geram um efeito na implementação. Afinal, a mudança de paradigma, né, essa mudança, essa adoção do BIM, ela em si já é muito custosa, justamente, não diria custosa, né, mas ela é bastante complexa, justamente por ser uma mudança de paradigma e isso sempre ser algo difícil. E essa herança de dificuldades pode dificultar ainda mais esse processo.
isso é ainda mais destacado dentro do âmbito de obras de infraestrutura, porque já existe essa necessidade de adaptação do BIM para obras de infraestrutura, já que ela não foi pensado para esse tipo de obra. Porém, já que existe uma demanda no que se refere à gestão de informação das obras de arte, das obras de arte especiais, da informação gerada ao longo do seu ciclo de vida, deve usar dessa demanda, né, como motivador para a adoção do BIM, já que ele, por si só, já possui essa característica de unificador de informação. Então, para que essa transição se dê da forma mais adequada possível, foi proposto, então, que o problema a ser, primeiramente, assim, focado na que deve ser solucionado, seja justamente a proposição de diretrizes, padrões e normas relativos ao detalhamento e à qualidade da informação. Primeiramente, porque esse foi o problema mais observado nos artigos analisados. E segundo, porque, como falado ao longo da apresentação, a informação é o conceito mais importante do BIM, assim, de forma geral. Aliás, é um dos conceitos mais importantes, né? Então, a proposição de diretrizes, padrões e normas provavelmente seria um das soluções que teriam maior efeito positivo nessa transição como um todo, né? E, por fim, também destaca-se que, conforme o que foi analisado, ainda existe uma grande margem para desenvolvimento dentro desse conjunto, que engloba o BIM com manutenção, obras de infraestrutura e obras de arte especiais. Essa foi a bibliografia utilizada. E, bom, meu nome é Fernando, né? Eu não me apresentei no começo, mas eu sou doutorando aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFV. Eu fiz a minha graduação e meu mestrado aqui na UFV também. Meu mestrado foi na área de estruturas metálicas, especificamente em estruturas em vigas alveolares, né? E aí, agora eu dei início, assim, ao doutorado nessa área voltada para orçamentação, para planejamento dentro das obras de arte especiais. E esse é o meu contato. Caso alguém tenha alguma dúvida ou gostaria de conversar sobre o assunto, sinta-se bem à vontade. Esse é o contato do nosso laboratório. E é isso. Obrigado pela atenção. Agora eu passo a palavra para a Maria Luísa, que vai fazer a próxima apresentação. Obrigada, Fernando. Só um instante, por favor. Vocês estão vendo a minha tela invertida? Eu vou trocá-la aqui agora. Agora está tudo bem. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de trazer essa temática, do qual eu me identifico imensamente, que é a gestão de dados patológicos de uma OAE utilizando a interoperabilidade. Bom, para falar desse tema, nós dividimos a apresentação em introdução, objetivos, desenvolvimento, análises e conclusão. E para introduzir, é muito importante contextualizarmos o ciclo de vida de um empreendimento típico da construção civil. Esse modelo foi proposto pela Universidade da Pensilvânia em 2009, é a base do PEB americano, traduzido para o inglês BEP, né? Traz para a gente como base os usos primários e secundários do BIM, divididos, né, em fases do ciclo de vida típico de um empreendimento da construção civil.
Em função dessa afinidade com as inspeções, né, das quais muito executei na minha jornada profissional, no final da apresentação vou falar um pouquinho dessa trajetória, né, mas eu sempre, particularmente, achei que um dos maiores desafios do sistema BIM, um dos usos mais desafiadores, é exatamente o planejamento de manutenção, porque nós temos que imaginar que tratamos de um universo muito amplo no ambiente construído. E muito antes de pensarmos em BIM, nós já temos um universo construído muito vasto. Então, diferentemente dos novos empreendimentos, que já iniciam-se em BIM, nós temos aqueles também que já estão em plena fase operacional do ciclo de vida, mas ainda assim, para iniciar, né, o sistema BIM até atender nosso decreto federal, precisa da modelagem das condições existentes, que é um uso específico da fase de planejamento. Então, nós temos aí uma particularidade diferente dos novos empreendimentos, que vão modelar infraestrutura existente, benfeitorias, relevo, topografia, mas nós temos também que considerar a ação do tempo dessas nossas edificações, porque, na verdade, o ciclo de vida delas já passou do planejamento do projeto e construção iniciais, e nós vivemos esse loop de novo na fase operacional do ciclo de vida, no momento que vamos fazer uma ampliação, uma duplicação de pistas. Então, nós temos que levar, ou seja, até uma intervenção de manutenção periódica, né, ou interventiva, corretiva. Então, nós temos que considerar o desgaste, né, a ação do tempo nesse ciclo de vida, né, desses empreendimentos. Então, nós desenvolvemos aqui, nesse trabalho, uma aplicação prática de um processo que vai tratar da reabilitação e da duplicação do complexo viário de General Carneiro, que fica localizada aqui no município de Sabará, que utilizamos como o nosso objeto de estudo, em parceria com o laboratório BIM do DR de Minas, que cedeu para a nossa pesquisa as nuvens de pontos que foram geradas pelo processo da captura da realidade, utilizando a técnica de laser escaneamento. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é apresentar um processo aplicável à gestão do modelo de condições existentes da obra de arte, que nós denominamos modelos as-is ou as-found, em alguma bibliografia encontramos essa denominação também para os modelos já existentes ou encontrados como estão, né, as-is ou as-found, utilizando a interoperabilidade. E para alcançar esse objetivo, tivemos como objetivos específicos, então, trabalhar com esse banco de dados possibilitado pelas nuvens de pontos geradas pela captura a laser, né, foram arquivos E57 que nós importamos, né, para o nosso ambiente parametrizado, e dessa forma, tanto foi a base para iniciar, para a equipe de modelagem arquitetônica modelar a estrutura, então, parametrizada, né, utilizando o Revit na versão 2021, né, e exportando esse modelo em IFC 2x3. Então, nós utilizamos essas nuvens de pontos, num primeiro momento, para modelagem, para a equipe de modelagem do DR, né, que desenvolveu esse modelo para a nossa base de pesquisa, mas esse banco de dados, essas nuvens de pontos, também nos possibilitaram as análises prévias que nos possibilitassem antecipar quais seriam as técnicas de captura complementares, né, que a subjetividade de cada obra de arte nos demanda, né? Então, dependendo da situação que nós encontramos do estado da arte, nós temos a demanda de aplicação de um ultrassom, de um georradar, de uma termografia, e a gente percebe que nesse ambiente de tecnologia que nós vivemos atualmente, que não é uma ou outra técnica que traz a solução dos problemas. Da mesma forma que a técnica de laser escaneamento
não soluciona o problema em si. Ela apenas conecta esses dois universos, o existente, o já construído, e esse novo proposto pelo sistema BIM. Então, ela nos possibilita a atualização da linha do tempo dessas edificações, quando nós trazemos essas coordenadas XYZ para o nosso universo parametrizado por meio de um software de modelagem. Mas eu preciso também da atividade clássica da engenharia, mais tradicional, que é a inspeção técnica, que é uma atividade indispensável, que vai customizar a demanda da obra de arte em função daquilo que a nuvem pode nos antecipar. Então, ela é uma inspeção técnica um pouco diferente, porque ela é mais eficaz, ela trabalha com as ferramentas mais específicas para a demanda dessa subjetividade que nós temos nesse universo, e nós vamos, num segundo momento, realizar essa inspeção em loco com mais fundamentação, mais embasamento e com ferramentas que, de fato, possam nos assessorar melhor. Então, tiramos proveito dessa tecnologia 4.0, como a termografia, como o georradar, o laser e muitas outras que nós podemos aplicar nessas inspeções. Mas não somente isso, também trazemos nesse estudo a aplicação de um algoritmo, então trazemos a inteligência artificial para tratar os dados coletados. Então, nossos registros fotográficos, né, que nem tem tanta tecnologia nova assim, né, temos equipamentos mais com resoluções melhores, mas mesmo assim é nosso antigo registro fotográfico, mas que tratado pela inteligência artificial, pode formatar uma base precisa para avaliação qualitativa dos dados. E nós podemos, num segundo momento, inserir esses dados patológicos naquele modelo inicial que o modelador, que a equipe de modelagem, iniciou, né, com a captura da realidade. E assim nós podemos realizar a colaboração entre os diversos agentes envolvidos no processo, utilizando também um outro arquivo interoperável, específico para comunicação entre equipes, que é o BCF. Bom, e para propor, então, a solução para essa situação, que era uma situação real, né? Nós temos 3 grandes marcos nesse estudo. No primeiro deles, nós utilizamos esse banco de dados possibilitado pela captura da realidade com laser, né, com a técnica de laser scanning, e que nos possibilitou a geração das nuvens de pontos. Então, elas são importadas no primeiro momento para a primeira equipe, tratar do modelo paramétrico, né, mas ela nos possibilita as análises iniciais, por isso o asterisco aí, né, ela é muito importante para o pessoal também que trata das manifestações patológicas. Então, qual é o estado da arte dessa estrutura? Isso o laser não vai conseguir tratar. Muitas vezes ele pode me indicar um problema, eu tenho ali um vestígio de um problema, mas ele não me traz uma solução. Eu preciso de técnicas de captura da realidade complementares, e é isso que esse banco de dados vai nos possibilitar, antecipar essas situações, para selecionar as técnicas adequadas, né, subjetivas à demanda de cada estrutura. Mas, no primeiro momento, eu tenho também o modelo paramétrico sendo desenvolvido, que é exportado não só no formato nativo, mas também no IFC, que trata nos trazer essa interoperabilidade que nós tanto demandamos para fazer um BIM de qualidade, né? Como Fernando bem falou, né? Tudo depende da qualidade da informação que esse modelo contempla. Então, modelar somente as condições existentes, num primeiro momento, como primeiro uso BIM naquele ciclo de vida nos reporta, não nos deixa claro que eu tenho que modelar também o dano, diferentemente dos empreendimentos novos que já iniciam o ciclo de vida BIM, né, dentro daquele contexto, com uma condição notória de plenitude, né, e não sofreu ainda o desgaste do tempo e os demais problemas que a gente vive, né, na fase operacional do ciclo de vida. Então, no segundo marco, nós temos, então,
selecionadas as técnicas de captura que serão demandadas, né, contemplando, assim, o estado da arte dessa estrutura. Realizamos a inspeção técnica em loco e, pós-captura, nós, então, iniciamos a análise qualitativa das manifestações patológicas encontradas na inspeção para aplicar, então, a inteligência artificial. E na terceira etapa do trabalho, tão demandada, né, a gestão de manutenção e controle dessa obra de arte, quais seriam as nossas ferramentas para controlar a qualidade desse modelo, utilizando um software BIM de gestão, né, específico para gestão de monitoramento e controle, que é o Solibri Model Checker, né, abreviado aí como SMC. E vamos inserir esses registros patológicos coletados e trocar informações, ou seja, comunicar entre as demais equipes que participam do projeto com arquivos interoperáveis também, né, na forma de BCF. Assim, podemos dizer que, de fato, nós temos uma modelagem das condições existentes, porque, nesse momento, contemplamos o estado da arte das nossas estruturas. Então, o fluxo de trabalho que nós desenvolvemos, num primeiro momento, abordou a técnica de laser de escaneamento. No segundo momento, né, paralelamente, né, na etapa 3, né, nós tivemos a equipe de modelagem trabalhando com o Revit, né, 2021, exportando o IFC versão 2x3, não é a mais recente, mas foi a que estava disponibilizado para pesquisa. E iniciamos o levantamento dos dados patológicos utilizando apenas as nuvens de pontos, né? E somente depois que esse modelo ficou liberado, né, nós, então, realizamos a inspeção técnica no local para ter o referenciamento, né, da geometria do projeto, né? Então, ficamos demandados com os parâmetros que nós iríamos, então, tratar nos registros, né, fotográficos, termográficos, que seriam demandados pela subjetividade da estrutura. Num quarto momento, nós executamos a gestão de manutenção e controle, promovendo a análise qualitativa desses dados, verificamos que, nesse momento, podemos atualizar a nota técnica da OAE, né, e promovendo, assim, um controle de qualidade do modelo, também conferindo se a geometria que foi modelada na etapa 2, de fato, confere, né, com a realidade, assim fazendo todo o controle de qualidade dessa informação. E aplicamos o software Solibri, né, Model Checker, para, na etapa final, promover, né, executar a interoperabilidade entre as equipes envolvidas e inserir os dados patológicos no nosso modelo, para, então, de fato, chegarmos no modelo as-is da obra de arte, né? O modelo as-is BIM. Então, no primeiro momento, essas nuvens foram cedidas, funcionaram como um grande banco de dados, foram utilizados mais de 100 pontos de tomada, lembrando que o equipamento de laser scanner é estático, então, em alguns pontos, nós precisamos de fazer uma complementação com os vantes, né? Foi o que nós fizemos também, em parceria com um professor da UFMG. Vou falar um pouquinho dele mais à frente. Na etapa 2, a equipe de modelagem finalizou com o arquivo IFC, na versão 2x3, nos enviou também o Labim do DR, também cedeu esse modelo, tanto as nuvens quanto o modelo da obra de arte. E nós, então, de fato, começamos o trabalho aqui, na inspeção técnica. Então, selecionamos as técnicas subjetivas à demanda dessa obra de arte. Então, realizamos, tradicionalmente, aqueles registros fotográficos que a engenharia clássica já conhece muito bem, especialmente nos pontos aonde não conseguimos acessar com os drones, né? Como, por exemplo, na base do talude, debaixo do tabuleiro. Existem pontos que ainda tivemos que coletar nos processos tradicionais, né? Utilizando ali o fissurômetro, ok? Mas assistidos depois
como eu vou mostrar para vocês, com uma inteligência artificial, né? Não puramente um levantamento visual que um inspetor promove com esse tipo de ferramenta, né? Utilizamos também a termografia e utilizamos também o drone com sensor térmico, que eu vou mostrar para vocês logo mais. Então, a gente usa os princípios da boa engenharia de sempre, né? Claro, mas utilizamos, né, também outros tipos de tecnologias que nos permitem acessar os pontos que demandam uma atenção especial ou que nos traria algum tipo de complexidade, especialmente quando nós estamos falando de pilares, né? Lembrando que nós temos aqui o Rio das Velhas, um acesso difícil também a várias partes da estrutura. E assim o drone consegue trabalhar com a câmara térmica manual muito bem, porque onde a câmara térmica manual não vai, o drone consegue registrar, e assim por diante. A gente tem uma somatória de técnicas para assessorar e nos atender na demanda subjetiva que a estrutura pode demandar, né? Então, as análises possibilitadas e os registros coletados, né, formataram uma base para uma avaliação qualitativa dessas manifestações patológicas. Nós percebemos que elas embasam e fundamentam também a atualização das notas técnicas, né? E possibilitam, assim, a consideração do estado da arte, realmente em plenitude, né, no modelo da estrutura. Bom, mas para promover, né, a etapa futura de gestão de manutenção e controle, essa análise qualitativa dos dados passa por um tratamento especial. Quer dizer, vamos utilizar o que a tecnologia mais recente da indústria 4.0 nos possibilita, né? Então, vamos promover um controle de qualidade do modelo aplicando um software de gestão específico, que é o Solibri, né, para nos ajudar, então, a monitorar e analisar qualitativamente esses dados. Então, em parceria com outro pesquisador, né, eu acho que hoje é o momento de somar, né, o espírito BIM é o de compartilhamento. Então, aqui, para a nossa pesquisa, eu trouxe uma contribuição de um profissional que trabalha com Vant muito bem, já nos nossos trabalhos profissionais, eu tenho sempre a parceria com ele, e tenho também com o Carter, que é um profissional maravilhoso da Federal de Campinas, né? Ele fez o mestrado dele lá, o Hope está concluindo o doutorado também na UFMG, são todos pesquisadores, e o Carter desenvolveu esse algoritmo, né, que traz para a nossa pesquisa, compartilha conosco esse conhecimento para tratar os registros coletados durante a nossa inspeção. Então, ele desenvolveu um algoritmo para tratar cada trecho, né, das aberturas. Então, aqui nós temos uma largura em milímetros, né, que eu posso mapear, aqui no caso mapeamos em 21 pontos, né, que são aqui tratados de acordo com a largura, e um ângulo em relação à perpendicular de leitura, e nós trazemos isso para a pesquisa, para monitorar esses pontos de difícil acesso, como aqui temos numa viga de transição, já no leito do rio, né, para poder, então, fazer essa leitura. Essa obra de arte estava passando pela reabilitação no momento que a inspeção técnica aconteceu. Esse andaime estava posicionado possivelmente para fazer o reparo, né, mas também de uma altura elevada, e para acessá-lo também seria uma grande dificuldade. Então, o drone chega nesse ponto, traz os registros que nós demandamos para tratarmos com essa inteligência artificial, né, o que agregou muito, a gente pode perceber, né, que se fôssemos tratar visualmente uma manifestação patológica dessa ordem de grandeza, nós estaríamos sujeitos a alguns tipos de erros, porque o olho humano muitas vezes não consegue acompanhar 2 casas decimais depois da vírgula em milímetros. Então, estamos sujeitos nas inspeções técnicas tradicionais com fissurômetro de ter interpretações equivocadas das nossas aberturas. E a precisão dos registros fotográficos atuais,
e foto, né, nos permitem uma qualidade visual, uma resolução excelente, que nós conseguimos, então, tratar com um detalhamento, com uma precisão muito maior, né? Então, é claro que em algumas situações que o drone não podia acessar, eu fiz isso pessoalmente, como a gente sempre tratou, mas a forma de tratar esses dados, né, utilizando essa inteligência artificial, faz toda a diferença, né, porque algumas manifestações patológicas, inclusive isso é a conclusão também do nosso trabalho, ela pode ter uma métrica que nos remeta a manifestações patológicas de diferentes vultos. Então, eu posso ter trechos, numa mesma manifestação patológica, eu posso ter trechos de trincas, eu posso ter trechos de fissuras, de fenda, de rachadura, às vezes numa mesma manifestação. Algumas situações, visivelmente percebemos, o olho humano é capaz de perceber, mas as muito pequenas, né, nós não conseguimos acompanhar com tanta precisão. Outro detalhe, né, muito remetido à fala do Fernando anteriormente, né, é trabalhar com ferramentas que tragam a condição de controlar a qualidade da informação que está contida no modelo. Então, percebemos também um erro de modelagem, né? O modelo BIM, ele é muito bonito, tem um visual muito atraente, a princípio enche os nossos olhos, mas é muito importante, fundamental, né? Inclusive, termos a certeza de que podemos confiar nas informações que estão ali contidas. Então, essa viga de transição, por exemplo, o software me dava, né, uma cota de 1,70 m, como se ela tivesse um nível perfeito, né? Do lado direito, ela apresentava uma manifestação patológica, que está aí riscada de azul, né? Mas na nuvem de pontos, eu já pude conferir, né, que nós tínhamos uma métrica diferente, né? Não correspondia à cota do modelo. Nós tínhamos cotas diferentes aqui em pés, né, de variável, quer dizer, não tinha aqui um nível perfeito, uma seção geométrica perfeita, e também não batia, né, com a nossa cota que estava no modelo. Então, são essas as referências que as nuvens também podem nos ofertar ao longo do processo, né, esse controle de qualidade, inclusive de apuração, verificação, né, nos possibilita também verificação de itens que foram colocados, inseridos no PEB, ou seja, muitos outros recursos, mas aqui nessa pesquisa, né, com essa especificidade. Bom, essa gestão, ela nos possibilitou também verificar, né, a relação com o prumo dos elementos verticais, né? Então, a gente vê no modelo um ângulo reto perfeito aqui, dentro das nossas peças, enquanto que as condições existentes no local nos revelam outra condição, né? A gente também tem condições aqui de aplicar aquela mesma inteligência artificial para verificar e apurar precisamente o quanto esse elemento está fora de prumo, ou se ele recalcou, ou se teria ali a necessidade de uma inspeção abaixo do nível superficial da água, né? Então, nós temos ali um cenário que nós podemos contextualizar, inclusive demandas futuras, né? Percebemos também no modelo, né, como a nossa figura aí nos demonstra, né, elementos, né, as juntas de dilatação que não foram modeladas, né? Então, temos o registro fotográfico aí nos revelando os dois elementos que não estão presentes também no modelo Revit, né? Disponibilizado para pesquisa. E dessa forma, no mesmo ambiente do Solibri, nós então inserimos esses registros coletados, né, durante a nossa inspeção. Então, por exemplo, esse elemento destacado em verde, que é a viga de transição, ela tinha armadura exposta, né, na lateral esquerda, ela tinha também uma rachadura na lateral direita, como a imagem anterior já mostrava em azul, né? Então, possibilita várias análises e eu tenho como inserir nesse meu modelo essas análises que nós estamos realizando. Então, aquilo que o registro fotográfico não me possibilitava, eu complementava com o registro termográfico,
e assim por diante. Os pontos que eu conseguia, que o drone não acessava, eu fui manualmente com a minha câmara térmica para coletar. Então, essa somatória de esforços é que traz essa riqueza de informações que, de fato, vão proporcionar a modelagem das condições existentes. E para que a equipe de modelagem pudesse corrigir os erros geométricos que nós apuramos no modelo, e fazendo o controle de qualidade, né? E inserindo, então, os dados patológicos, os registros coletados e tratados na captura e na pós-captura complementar, né? Etapa pós-inspeção, nós, então, tratamos de uma forma, numa dinâmica de colaboração entre equipes. Então, aqui eu mandei para o professor Cleus, na época, o professor Cleus abriu o Solibre na versão Viewer, né, porque é uma versão gratuita, ele conseguiu abrir o modelo e acessar todas essas informações, esses registros, que a equipe de modelagem, por meio do BCF, pode, então, assim, dar a sequência nas correções, nas intervenções corretivas do modelo, e também proporcionar a base que nós precisamos, que é o objetivo, inclusive, né, no nosso doutorado, de modelar esses danos numa etapa ainda futura, né? Então, como conclusão, nós conseguimos, então, desenvolver o controle de qualidade desse modelo, utilizando a interoperabilidade que o arquivo IFC exportado do modelo Revit nos possibilitou, né? Nós conseguimos também executar a comunicação entre as equipes envolvidas, utilizando a interoperabilidade também, com os arquivos BCF, né, introduzindo cada registro fotográfico e termográfico no seu ponto específico, né, de forma eficaz, né, evitando assim um retrabalho, para então nós considerarmos exatamente o modelo como ele está, ou como ele foi encontrado, né? Assim nós podemos dizer que temos a modelagem das condições realmente existentes. Então, reportando novamente ao ciclo de vida, né, eu consigo atender a modelagem das condições existentes, porque levamos em conta o estado da arte, para então conseguir executar um planejamento de manutenção de qualidade, né? Concluindo também que a inspeção técnica tradicional, ela continua tendo um valor enorme, é uma atividade que conecta esses dois universos, tanto quanto a captura da realidade com laser de escaneamento, né, que tem outro contexto, inclusive como banco de dados precioso para todo esse controle da qualidade, mas a gente conclui também que não é uma técnica ou outra que vai resolver o problema, e sim a associação de várias delas, né, porque cada obra de arte terá uma tipologia estrutural e vai demandar técnicas de diferentes naturezas, né? Mas é importante destacar a relevância da análise qualitativa que a tecnologia nos possibilita com a inteligência artificial para a definição dos atributos, né, que nós vamos utilizar para modelar esses danos futuramente. Nosso objetivo aqui, inclusive, né, é tratar do esquema de dados do IFC Bridge, né, nós vamos procurar um caminho para a modelagem dos dados patológicos que ainda não temos, né, no nosso meio acadêmico ainda é uma temática pouco explorada, né, mas é imprescindível essa análise que a inteligência artificial nos traz, né, além de possibilitar a atualização da nota técnica da obra de arte, também, quando falou o Calazans no nosso último encontro, né, o Pedro Chaves também falou disso para a gente, né, nós termos a condição de criarmos referenciais, métricas, né, que nos sustentem uma realidade que fundamente também, com mais precisão, o nosso processo de tomada de decisão, né? Então, a modelagem dos dados patológicos também é fundamental, né? É o caminho que nós vamos traçar no doutorado, né? Do nosso próximo assunto a tratar já vai ser bem específico dentro dessa abordagem, né? Eu não falei no início, mas sou engenheira civil formada pela PUC, concluí o meu mestrado em BIM, né, no Departamento de Construção Civil da UFMG,
tenho 30 anos de formada, então trabalhei muito em canteiro de obras. Os últimos anos da minha jornada profissional foi como perita em manifestações patológicas, né? Hoje estou lá na Comissão de Estudos Especiais 169 da NBR 9452, de inspeções técnicas de obras de artes. Dividimos o grupo, né? Estamos com pontes, viadutos e passarelas, né? Túneis ficou para um outro grupo de estudos, assim como outros temas, né? Dividimos os nossos grupos. Sou professora da pós-graduação de BIM, da PUC, e faço parte também da Comissão de Estudos Especiais de Termografia, que foi sempre uma técnica muito aliada aos meus trabalhos de especialização e mestrado, aplicada à construção civil. Agora temos uma norma em andamento para tratar a termografia especificamente para a construção civil, onde ela agrega um valor enorme, especialmente quando nós temos manifestações patológicas com algum tipo de influência relacionada à umidade, né, que é muito comum. E deixo aí, então, meus contatos, e-mail e redes sociais, né? Temos lá o laboratório em Viçosa, né, que temos tanto orgulho dele, né? E deixo aqui o meu muito obrigada pela atenção de todos, né? Deixando sempre aí a abertura para nos contactarem, para aquilo que for de fato importante para uma contribuição para vocês. Nos sentimos muito honrados, né, pela oportunidade de uma pesquisa tão rica, né, que traga aí para o DENIT contribuições futuras, né? Muito obrigada.